Fala pessoal, a paz de Cristo a todos que vem chegando nesse vídeo, vem chegando no canal Católicos Combatendo o Bom Combate. Meu nome é Michel, né? Estou aqui para conversar um pouco com vocês, né? Alguns minutinhos aqui, passar algumas considerações aí, aproveitando esse Setembro Amarelo, né? Que se traz, né, para nós aí, para recordar aí o problema crescente aí do suicídio, né, na sociedade. Cada mês aí é utilizado aí especialmente pelos poder público aí, para lembrar a respeito de alguma coisa, né? Setembro Amarelo a respeito do suicídio. Talvez para nós, pelo menos eu vejo algumas coisas que eu vejo a respeito, né? Para nós cristãos, nós católicos, às vezes é tratado de uma forma meio meio não, é tratado de uma forma não cristã esse entendimento do suicídio, né? Então vem se tentando sim pela racionalidade humana, e o ser humano é um ser inteligente, Deus criou o ser humano como um ser inteligente, vem se formando desde muito tempo, aí, ao longo dos séculos, um certo humanismo, e pelo próprio termo, que o homem ele termina em si mesmo, e assim por dizer, a gente acaba não preenchendo os nossos vazios. Então, mesmo na solução, aí, na busca de uma certa solução, apaziguamento, talvez sejam as palavras que eu posso usar no momento, quanto a essa relação, essa consequência que vem acontecendo na nossa sociedade devido às culturas que nós patrocinamos, o que nós estamos promovendo como sociedade num todo, ela esteja colaborando. Por outro lado, a gente tem tentado suprir essas mazelas com uma certa filosofia, uma certa psicologia e às vezes uma religiosidade humanista que acaba não suprindo o ser humano e não tirando ele de um estado depressivo, mas às vezes tira o foco de alguns problemas que o ser humano se coloca, que é nós nos colocamos pela nossa própria insuficiência, e coloca em uma outra redoma que não vai resolver o problema dele, mas que vai ser um paliativo apenas para que esse ser humano na sociedade, de alguma forma, ele seja produtivo. Então, o foco desse humanismo, ele acaba sendo trazer a pessoa à produtividade. E isso vem com dezenas, centenas de palavras bonitinhas, de terminologias simpáticas, né? Às vezes até falando sobre um ser humano integral, né? Sobre todas as competências, tudo que circunda o ser humano. Mas abandonado de Deus, o ser humano ele não é um ser humano integral. E se as nossas buscas, se os nossos, todas as dificuldades que passamos, as alegrias que passamos, alegrias que são alegrias de fato, se elas não têm algum vínculo com o fim último, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se encontra nesse paliativo, que eu estou usando aqui essa terminologia humanista, dessa filosofia humanista, dessa psicologia humanista, dessa religiosidade independente aqui de religião, tá? Humanista. Que pode se notar também que essa religiosidade humanista que aqui eu estou colocando assim, ela se compõe de uma certa tentativa de unidade de todas as religiões. O que é controverso, né? Já que cada religião tem as suas bases e bases distintas, né? De forma que fica bem claro depois para quem tem uma oportunidade de um aprofundamento, que essa tentativa vulgar, vou colocar aqui tosca até, é meramente para sustentar minimamente o ser humano,
para que ele seja minimamente produtivo. Ou seja, porque no humanismo o que vale é essa vida aqui. Quando se fala no humanismo de uma vida eterna, ela é uma eterna relatividade. Na verdade, não se sabe exatamente sobre o que está se falando no humanismo, né? Então, eu fiz até aqui essa introdução, falando um pouco do humanismo, falando um pouco disso que é bem observado, né? E a gente pode estudar tanto na doutrina da igreja, dos padres, das pessoas competentes, do Papa Leão XIII, que acompanhou muito essa partida da Revolução Industrial, né? Tanto da Revolução Industrial, do capitalismo, do liberalismo, depois a consequência que ele mesmo fala que foi as ideias socialistas, que são diversos tipos de ideias socialistas, o próprio comunismo, né? Que ele de fato nunca se concretizou, mas ele sempre acaba sendo um eterno socialismo. Lembra que eu falei? Essa eterna tentativa de sustentar o homem pelo próprio homem, que é o humanismo. Então, ele faz parte das ideias liberais e, consequentemente, socialistas, comunistas. Isso se a gente vai atrás dos papas, atrás das encíclicas sociais da igreja, a gente observa isso. O Papa Leão XIII mesmo, ele vai falar em suas encíclicas de como o ser humano, como não as autoridades, as autarquias, os industriários aí, né, os grandes capitalistas no caso, eles não se preocupavam minimamente com a parte espiritual das pessoas. Eles só queriam que as pessoas fossem produtivas. Então, as fábricas até poderiam ser próximas das casas, mas não tinha preocupação nenhuma com se ter uma igreja, uma paróquia, né, próximo das pessoas, para que as pessoas possam viver um momento de comunidade, um momento espiritual em comunidade, estejam mais próximas no momento fora do trabalho uma das outras, onde elas possam saber até mesmo nessa conversa, nessa amizade, nesses vínculos sociais que posteriormente eram comuns. Hoje cada vez se cresce mais individualismo, né? Quanto mais as sociedades se tornam se colocam debaixo de leis positivistas, que tudo é garantia do Estado, mais individualista se torna a sociedade, as pessoas. Então, o Papa Leão XIII ele foca nisso, né? Então, voltando, toda essa pequena introdução que eu estou colocando, às vezes são várias informações que ficam difíceis para ser digeridas, mas eu coloco assim de forma que eu posso estar trazendo outros vídeos a respeito para detalhar um pouquinho mais a respeito disso, trazer a leitura da encíclica, por exemplo, de Leão XIII, algumas encíclicas de outros papas, alguns outros livros também de pessoas competentes de filosofia falando a respeito disso. E o mais importante é, não adianta falar sobre Setembro Amarelo, falar de prevenção ao suicídio ou de qualquer outra coisa, se a gente não focar no fim último do homem. Que o fim último do homem é o seu encontro com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Independente da pessoa aceitar ou não isso, dela qualquer tipo de mal entendimento que ela possa ter gerado no percurso da sua vida, às vezes até devido ao mau exemplo de alguns católicos, de alguns cristãos, até talvez o meu mau exemplo em algum momento, infelizmente. E as pessoas acabaram aproveitando essa desculpa para deixarem a sua busca, essa busca de progresso espiritual, progresso para Deus, né? E ficam jogadas a esse que estou colocando aqui nessa cultura atual desse humanismo, que também não vai resolver. Esse humanismo não vai resolver os problemas dela. Ela pode se enganar muito tempo dentro desse humanismo, porque existem muitas meias verdades dentro dele, existem muitos subterfúgios dentro dele, existem muitos acalentos dentro dele. Para quê? Para que você seja produtivo. Independentemente se você está numa sociedade
mais liberal, mais capitalista, mais socialista ou mais comunista, mais autoritária, o que for, ditatorial, né? Você está sendo de certa forma enganado, está sendo de certa forma ludibriado. E nós podemos ver que inclusive que em todas as propagandas políticas de qualquer tipo desses movimentos modernos iluministas, sempre tem a foto de pessoas felizes. Antigamente ainda eram famílias felizes, crianças felizes, né? Agora já tem até de animais felizes. Poxa vida, não quero mal aos animais, mas esse movimento que vem colocando, inclusive essa base de filosofia humanista que vem colocando os animais no mesmo patamar que o ser humano, no sentido de dignidade, é complicado, né? Se Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, não fez igual, fez sua imagem e semelhança, né? A gente colocar os animais igualitariamente junto ao homem é uma quebra de valores também. Deus não fez os animais à sua imagem e semelhança, né? Devemos sim cuidar dos animaizinhos, não queremos maus aos animaizinhos, lógico, mas no seu grau de hierarquia. Se tiver uma família necessitada passando fome e eu posso ajudar, e um animalzinho, o coitado do animalzinho ele vai morrer de fome, porque eu vou ajudar. A nossa missão é ajudar a família necessitada. O animal, ele não tem um compromisso de salvação da sua alma, até porque a alma do animal é finita. O espírito que o animal recebe é finito. A alma do ser humano, ela é para a eternidade. E o nosso destino está em jogo. Nós precisamos assumir ele também, né? Nós precisamos assumir isso. Mas o nosso destino está em jogo, né? Então, o ser humano precisa da caridade. Os animais, é lógico, na medida do possível, nós fazemos o bem para o animalzinho, né? Mas as pessoas estão em primeiro lugar. Isso aí é até no que eu vejo, até um sinal da tal da depressão. As pessoas se decepcionam tanto com as pessoas que vão atrás dos animais, que de certa forma os animais não pecam, porque tudo que eles fazem é por instinto. A pessoa, o que a gente faz, a gente pode fazer sem pensar muito bem ou fazer de cabeça quente, mas nós temos a inteligência, então o julgamento sobre nós é maior. Existe um julgamento sobre nós, mas ao mesmo tempo, né, como diz Jesus Cristo mesmo, para a gente tirar a trave do nosso olho para enxergar os nossos pecados também. Lógico que a gente deve ajudar os irmãos, as outras pessoas, a reconhecer os seus erros, e existe uma forma, isso é uma forma de caridade, existem formas de fazer isso e devemos fazê-lo. Mas nós não devemos cair no maniqueísmo de já condenar as pessoas. Santo Agostinho diz: enquanto há vida, há esperança. Depois que as pessoas já faleceram, a gente reza pelas almas dela, pede a Deus, né? Meus pais são falecidos, eu peço a Deus, sempre rezando, nós católicos rezando pelas almas do purgatório, é um compromisso nosso, mas nós não devemos nos preocupar com isso de forma desordenada também, né? Porque já não está no nosso alcance religiosamente catequizar alguém, ou o âmbito social do ser humano contribuir de alguma forma com outra pessoa, porque ela já não está mais aqui. Deveríamos ter feito isso antes, se não o fizemos e tivemos oportunidade. E também, aí lembrando, né, se a gente tem algum tipo de, se na nossa consciência ela esteja que nós deixamos de fazer algo por alguém, devemos fazer, temos o confessionário, temos o sacramento, como o Papa Francisco disse, né, na sua viagem aí à Eslováquia, se eu não me engano, deixa eu
exatamente, está na Eslováquia. Ele foi no estádio do Lokomotiv, né, um time de futebol. Estava lá na Eslováquia. E ele chamou a confissão, o sacramento da confissão, do reconciliamento, do sacramento da alegria, né? Teve no estádio com muitos jovens, 25 mil jovens aqui, pelo que diz na reportagem da ACE Digital, e ele chama o sacramento da confissão, do reconciliamento, de sacramento da alegria, porque de forma objetiva nós estamos diante de um sacerdote, uma pessoa preparada para isso, e nós nos desnudamos frente a Deus, reconhecendo que nós não somos Deus, nós não somos capazes de progredir sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós continuemos nesse processo até o dia da nossa morte. E na fé, aguardando junto a Deus, na morada que Ele nos deixar, a nossa ressurreição, né? Então, isso é um pensamento positivo e que não desordena o ser humano, que ele não termina aqui. Porque o ser humano, o pensamento positivo que termina aqui, vai querer desordenadamente que cada vez que alguém faça alguma coisa de bom, que se levantem estátuas e mais estátuas para todos. E aqui eu não estou falando nem que não se possa, que ordenadamente isso aí tudo bem, a gente reconhece o valor de alguém ali, coloca ali um memorial, alguma coisa do tipo, né? Porém, o que a gente vê é que facilmente, e aí a igreja tem a sua pedagogia para isso, para que as pessoas não caiam na idolatria. Seja mesmo os santos são santos porque procuraram viver uma vida de piedade. Santos casados, os santos que foram sacerdotes, que foram monges, os religiosos, religiosas que viveram uma vida de acolhimento, cada um dentro da sua esfera, da sua onde pode contribuir socialmente, né? Dentro da sua missão, seja como leigo, seja como religioso, sacerdote, diácono, e assim vai, né? Cada um contribuindo ali e colocando a sua esperança na graça de Deus, no Espírito Santo de Deus. Porque é Deus que nos ajuda a renovar. Deus precisa sim da nossa vontade, que nós coloquemos nossa vontade para ir em busca dele, para aceitarmos essa mão estendida que Deus deixa a nós. A todo momento, inclusive nos momentos que nós esquecemos dele. Mas nós precisamos dar o passo porque Deus já deu o dele. E nós católicos, nós cristãos, precisamos reconhecer isso. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que não seja, é convidado a refletir, a buscar. E aqui eu comecei mostrando no vídeo tanto a Bíblia, essa Bíblia que eu uso para estudo, a Bíblia do Peregrino, o catecismo aqui da igreja. Vejo tantas pessoas que falam mal da igreja por causa dos pecados das pessoas da igreja. E todos nós temos pecados e precisamos pedir na confissão perdão dos nossos pecados, reconhecê-lo, meditarmos a respeito, reconhecê-lo, pedir perdão dos pecados. Será que essas pessoas que criticam a igreja estão fazendo isso? Porque, como eu falei, uma coisa é a correção caritativa, a correção fraterna, que como cristãos nós temos uma obrigação de fazer, mas é uma correção para que a pessoa tenha a oportunidade de reconhecer algum ato errado que ela tenha que fazer, né? Que ela tenha feito, que ela pense a respeito disso e possa buscar a Deus, buscar a igreja, buscar no sacramento, no auxílio de um sacerdote, esse ponto de partida novamente, que ela se lhe renove no sacramento, né? Mas outra coisa é nós criticarmos algo ou alguém por criticar.
Nós terminamos num certo humanismo que no qual comecei o vídeo. Porque o humanismo ele termina nele mesmo. A crítica pela crítica, ela termina nela mesma. E tantas pessoas que eu conheço e que eu gosto, eu amo, eu rezo por elas, que criticam, mas elas mesmas elas não sabem onde que elas estão. Elas mesmas elas estão perdidas. Perdidas no sentido que elas não querem reconhecer também os erros que elas têm. Elas não querem se consertar. Elas estão muito longe de buscar o sacramento da confissão, de buscar se reconciliar com a igreja e com Deus. Isso é falta de humildade. Se falta à pessoa a virtude da humildade, errar, todos nós erramos, nós podemos errar, mas se falta a virtude da humildade, que é dom de Deus para nós não vamos nos consertar, nós não vamos buscar o verdadeiro progresso. Buscar o verdadeiro progresso fora desse humanismo. Tá vendo? Comecei criticando, de certa forma, o humanismo. E aqui eu estou trazendo o que Jesus trouxe para nós. Ele mesmo. O Espírito Santo de Deus que ele enviou. Que ele envia a todos. Mas se a pessoa não reconhece que ela precisa do Espírito Santo de Deus, se ela não reconhece que ela precisa de reconhecer as suas faltas de uma forma bem, vamos dizer assim, tranquila, no sentido que de não perder a esperança, porque existe o sacramento da reconciliação, o sacramento da alegria, como o Papa Francisco nomeou nessa semana. Essa é a alegria do cristão. Deus não nos abandona. Nós abandonamos a Deus e nós precisamos voltar a Ele. Nós precisamos da sua igreja. Com as falhas humanas que nós possamos ter, como lembra Jesus mesmo, nós vamos precisar tirar muito a trave do nosso olho. Porque o problema não é que se erre. Lógico que existem erros absurdos, erros que a gente vê mas como grandiosos, mas como diz São Francisco de Assis também, né, quando ele vê duas pessoas sendo condenadas à morte por causa de algo grave, um crime grave que cometeram, ele olha e fala para o irmão, monge, se não fosse pela graça de Deus, poderia ser eu que tivesse sido condenado ali. E a gravidade do que São Francisco diz não é somente a condenação pela lei humana, mas o não arrependimento, porque desde sempre a igreja sempre ofereceu o sacramento até na última hora de quem fosse condenado, e ainda é, nos países que existe condenação por morte, a igreja oferece o sacramento da reconciliação para que a pessoa possa terminar sua vida reconciliada com Deus, reconhecendo a sua falta, porque isso é o mais importante, para que nós saiamos da posição que nós vamos nos colocando como Deus, com a pessoa que não tira a trave do olho, não se acha necessário nem do outro, nem da igreja, que se acha cristã, às vezes sozinha, ou em um grupo inventado qualquer, em meados do anos, sei lá, dos últimos 300 anos, dos últimos 60 anos aí que a pessoa inventa, e tem umas seitas aí estranhas aí pra caramba, que misturam um monte de tipo de ideia antiga com a palavra de Deus, e com esse negócio de nova era vem piorando cada vez mais, que vai se demonstrando a falta de humildade. Então se é jogado fora tudo, toda a caminhada da igreja, toda a caminhada das pessoas que Cristo, com o seu Espírito Santo, edificou na igreja. Infelizmente, passaram-se na igreja prédios que caíram. Já começou com Judas Iscariotes.
Não terminou nele. Existem diversas outras edificações que, infelizmente, não se edificaram na rocha que é Cristo, mas se edificaram na areia, como o Cristo mesmo já anunciou que isso há de acontecer. Acontecia com os judeus e vai continuar acontecendo, infelizmente, até o fim do mundo. Então nós precisamos edificar nossa casa na rocha que é Cristo. Deus Pai nos enviou o seu Filho amado para isso. Ele se sacrificou por nós na cruz, foi condenado pela lei humana e foi ressuscitado. E nos envia o Espírito Santo de Deus para que nós saiamos das prisões que nós mesmos nos colocamos, porque muitas vezes nós culpamos também os outros de tudo. Mas somos nós mesmos que vamos vestindo diversas carapuças que nos afastam da paz de Cristo. Porque ele mesmo diz: vos dou a paz não como vos dão os homens. Muito se fala de paz em todo quanto é canto. Mas que paz é essa? É a paz meramente de baixar de armas, e aí a pessoa não te faz o mal de frente, mas por debaixo dos panos vai inventando um monte de coisas, se criam-se leis, perseguições e outras coisas para quem tenta ser justo? Não, a paz que Cristo nos dá e que Ele vai fortalecendo com o Espírito Santo de Deus que Ele nos envia. Conforme nós aceitamos, nós reconhecemos nossas faltas e vamos aceitando a graça. Porque se nós não aceitarmos as nossas faltas, as nossas falhas, a nossa pequenez, a graça não nos alcança, não por falta de poder de Deus, mas pela falta da nossa decisão de aceitar. Então, essa mensagem inicial que eu trago nesse vídeo, né, Setembro Amarelo aí de prevenção ao suicídio, é que nós precisamos sadiamente, de forma sadio, reconhecermos-nos pequeninos, reconhecer nossas faltas, e cada um precisa do seu momento de solidão para meditar a respeito, conversar junto a Deus a respeito disso, para que possa buscar a igreja que Cristo deixou e não à toa, para se reconciliar objetivamente junto a Ele, não só de forma subjetiva, sozinho. Deus enviou a sua igreja por um motivo. É para que seja objetivo a nossa conversão, esse processo de conversão seja de forma objetiva, que ela tenha uma substância. Porque nós, seres humanos, como seres sociais, nós precisamos disso, nós precisamos do outro. E sendo imagens e semelhanças de Deus, Jesus Cristo nos deixou o outro, nos deixou, no caso, os sacerdotes, as pessoas preparadas para receber o sacramento, assim como eles também devem se confessar as suas faltas, meditar as suas faltas. Porque ninguém se salva sozinho. E é um dos grandes motivos, um dos grandes problemas que chegam ao caso de suicídio é, como diz Santo Agostinho, o pecado é o motivo da sua tristeza. Deixe que a santidade seja a sua alegria. Santidade é essa busca por Deus, essa busca dessa intimidade com Deus, dessa humildade que eu venho falando, de reconhecer o que nós temos que reconhecer, para até que no momento que nós estivermos preparados
e nós devemos buscar essa preparação, nós possamos ajudar de forma sadia o outro, não numa forma maniqueísta, que apenas vai colocar o outro mais ainda irritado, vou usar essa palavra aqui, ou mais distante de Deus ainda. Tá bom, meus amigos, minhas amigas, essa pequeno vídeo aqui que eu venho colocando, já vem há 30 minutos, pois eu venho trazendo alguns outros vídeos mais a respeito desse mesmo assunto, circundando essa mesma questão, para isso completando. Eu vou colocar aqui, como eu já coloquei no último vídeo que coloquei faz um tempo, o canal do psicólogo Rafael de Abreu, né? Entrem também no link dele, vejam alguns vídeos, né, para a gente não ficar apenas só na questão. Às vezes a gente pode falar só, ou que nem hoje em dia, se a gente fala só de questão religiosa, falam que a gente é anticientífico e coisa tal, não sei o que, né? Então vou deixar o canal do psicólogo professor Rafael de Abreu. Tem vários temas interessantes ali. O link que eu vou colocar é a respeito um dos últimos vídeos que ele postou, a respeito dessa autoavaliação, que a gente tem que ter uma boa autoavaliação, né? Não uma avaliação qualquer. Nós precisamos aprender a nos avaliar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é sinal que você está buscando isso, pelo menos minimamente. E isso é muito bom, isso é muito positivo, tá bom? Também estude, na medida do seu tempo, estude, procure tempo. A gente sempre tem tempo para tantas coisas. Eu deixo também a dica desse livro aqui, ó, Sabedoria do Deserto. Eu coloco aqui como a experiência dos monges. Então a gente tem que saber, eu sou uma pessoa casada, sou um homem casado, então eu não posso me comparar com os monges, a vida que um monge segue, mas existem muitos ensinamentos positivos aqui, porque os monges nada mais faziam, né? Os monges do deserto, do princípio ali do cristianismo, ali no Oriente ainda, né? No Oriente cristão ainda, que vinha se formando ali no início da igreja, nos primeiros séculos, eles nada mais seguiam do que o evangelho que era pregado pelos apóstolos e primeiros padres da igreja, né? Os seguidores dos apóstolos, tá bom? E eu tenho essa Bíblia aqui de estudo que eu peguei principalmente para estudar o Velho Testamento, tá? Mas os comentários para mim dela são bem interessantes, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha sido positivo, tenha contribuído com vocês. Se vocês acharam interessante, compartilhem com outras pessoas que vocês acham que também será positivo, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, salve Maria Imaculada.